Vamos agora ao momento que nós estamos aguardando, que é o momento que a gente vai falar da palavra, ler a palavra, tá? Então eu quero que você fique bem esperto aí, tá? Com os teus ouvidos bem atentos, que vamos falar sobre o tema lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Eu separei aqui algumas coisas, né? Diz a OMS, Organização Mundial de Saúde, OMS, estou aqui com os dados aqui no computador, diz que cerca de quase 10% da população sofre, do Brasil, né? Sofre de transtorno de ansiedade. Eu acredito que esse número seja umas 3 ou 4 vezes maior. Eu acredito. Não é 10%, 9,3%. Não é isso mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Então, sofre de algum transtorno de ansiedade, liderando o ranking das nações mais ansiosas do mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Então quer dizer que o Brasil lidera, o Brasil está em primeiro lugar, graças a Deus está em primeiro lugar em alguma coisa, né? Mas só que é em ansiedade. O Brasil está em primeiro lugar de população de ansioso, de gente cheia de ansiedade, segundo a OMS. Estou aqui com dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. Sentir-se ansioso causa um misto de emoções volúveis, que é o caso frequente. Então muita gente fica... Eu disse aqui alguns sinônimos de ansiedade, algumas entradas da ansiedade, né? Eu estou aqui com a área médica aqui. O que é ansiedade? Ansiedade é uma reação normal a uma ameaça ou um estresse psicológico, funcionando como um mecanismo de sobrevivência para lidar com situações de perigo. Assim ela desempenha um papel importante na nossa existência. Então, existe aquela ansiedade de responsabilidade. Nosso tema é lança sobre ele a ansiedade. Existe ansiedade, já comecei a palavra, tá? Existe ansiedade, é uma ansiedade, mas é uma ansiedade de responsabilidade. É aquele pai que precisa sair para trabalhar e voltar com recurso para pagar o aluguel, para comprar comida. Então a pessoa fica... Isto não tem nada a ver com doença. Isso não tem nada a ver com uma enfermidade. Não tem, essa é uma ansiedade de responsabilidade. Olha, eu vou sair 5 horas da manhã, não tenho o costume de sair. Então você fica naquela ansiedade, né? Não tenho o costume de levantar tão cedo. Então cria aquela ansiedade. Eu, às vezes, quando eu vou pescar, que eu tenho que levantar às vezes, 4 horas da manhã, e aí passa aquela noite para chegar, a hora de eu acordar, é uma ansiedade. Mas aquilo ali não te deixa doente. Aquilo ali não é uma enfermidade. É uma ansiedade de responsabilidade com o horário, com pessoas que você marcou compromisso, que você tem que chegar na hora. Então isso, às vezes, há esse tipo de ansiedade. Mas existe a ansiedade de transtorno, aí que já leva o lado para a enfermidade. Esta ansiedade, ela é diferente de ter um transtorno de ansiedade. Isto porque o sentimento de ansiedade faz parte da nossa vida, principalmente quando deparamos com novas experiências e mudança de rotina. Quando você começa num emprego novo, casamento novo, igreja nova, que você falta, lugar onde você vai morar novo. Então, toda experiência nova,
mudança de rotina cria um tipo de ansiedade que não é doença. Não é doença. É uma ansiedade de responsabilidade. Que isto é humano, é natural. Porque muitos falam, tá com ansiedade, tá com o demônio, não é de Deus, é crente fraco. Nada disso, nada disso, nada disso. Todos nós, seres humanos, temos ansiedade. Temos um pouco de ansiedade no nosso coração. Como eu disse aqui, por mudança de trabalho, morar num bairro diferente, sair, o compromisso, horário de compromisso. Então, se você marca um compromisso, o culto é 7 horas, 6 horas, então você fica naquela ansiedade, às vezes você até se aborrece por causa disso. Porque você fica tão ansioso para chegar, sabe, não consegue, acontece algumas coisas, então você sofre um estresse de ansiedade, um grau de ansiedade que não é doença, que é normal. Quando é que vira doença? Quando começa a acontecer um desconforto físico. Quando estas reações começam a ser algo frequente. Quando a sua vida você só vive ansioso. Não é só porque você vai levantar cedo. Até no dia que você está de folga, você está ansioso. Então você já percebeu que já começou a afetar o teu físico, o teu psique, tua mente. E, sabe, a ansiedade, ela é uma agonia, a pessoa fica agoniada. Então eu já disse essas coisas. O que a Bíblia diz? O que Jesus falou? Jesus falou aqui em Mateus 11, 28 ao 30, eu quero ler de novo. Venha a mim, ou vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra descanso para a alma, a nossa alma é nossos pensamentos. A gente sobrecarrega ele. E quando você sobrecarrega o teu sistema, aqui é um sistema. Tem sei quantos bilhões de neurônios aqui que não trabalham todos. Alguns ficam dormindo, né? Que a gente não usa todos para trabalhar. E alguns morrem sem trabalhar. Que a tendência é nossos neurônios ir morrendo, enfraquecendo, se apagando, né? Quanto mais velho e menos exercício de leitura, ler a Bíblia, ler livros, ler jornais, ler reportagens, ler poesia, sabe, cantar. Tudo isto é bom para o cérebro. Você ativa o teu cérebro, você faz com que essa ansiedade da vida, vai chegar Natal, aí eu tenho que comprar presente para um, comprar presente para outro. Olha a ansiedade, não tem dinheiro, está todo mundo sem dinheiro, a maioria está sem dinheiro. Esse mês está acabando aqui, amanhã é o último culto, eu já tive que usar dos nossos recursos esse mês para pagar nossas contas, cerca de R$3.800 do dinheiro guardado. Eu vou fazer o quê, irmão? Eu vou fazer o quê? Eu vou espremer os irmãos? Eu vou ameaçar os irmãos com o demônio? Se tem guardado, é para isso. É para emergência mesmo. É para pagar as coisas. Então, se eu não sou um homem organizado, se a minha cabeça não fosse organizada, como que eu iria achar descanso? Você imagina se eu não tenho um tostão de reserva para uma emergência. Então tem gente que ganha esse mês e gasta tudo, mas eu ganho pouco. Olha só, a desculpa dos que ganham pouco para não guardar nada. Eu ganho pouco. Mas tem coisas que a gente gasta com o pouco que nós ganhamos, se a gente tirar fora, que dá para tirar, tem algumas coisas que pode se tirar para ter um pouquinho, porque lá na frente
O que é lá na frente? Hoje você tem 30 anos, você tem 20, hoje você tem 50, hoje você tem 55, amanhã você está com 60, 65, 70. Você não vai ter essa força para correr atrás de dinheiro, trabalhar horas e horas e horas, então é hoje. Tem muita gente que está com a vida ansioso, que já chegou num estágio de doença, já chegou num estágio de úlcera, de gastrite, de taquicardia, são tudo isto que estopora o nosso corpo. Paulo falou o seguinte, Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Foi essa a ordem do apóstolo Paulo. Ele falou assim, não andeis ansiosos de coisa nenhuma. Então, a ordem do apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, ele disse, não ande ansioso. Por quê? Porque se você andar ansioso, você vai ter problemas. Não é a ansiedade de responsabilidade. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho um compromisso, sabe? Eu marquei um gabinete, Então sou um responsável. Então eu tenho que vender, eu tenho que produzir. Pô, minha venda está fraca. Então é um tipo de ansiedade, mas que não é doença, não é pecado, não é nada disso. É de responsabilidade que todos têm. Todos nós temos que ter. E essa ansiedade não gera gastrite, não gera insônia, não gera falta de apetite, não gera doença. A ansiedade de responsabilidade não é uma doença. Não é uma doença. É algo que é controlável. Você sabe que é momentos. São momentos, mas tem gente que vou te dizer, não tem equilíbrio. Perdeu a paciência, perde a paciência. Você vê a pessoa que está cheia com ansiedade na mente, ela é uma pessoa impaciente. Ela responde sem pensar, ela fala sem pensar, ela se compromete, ela não pode ir, mas ela diz que vai. Sabe qual é a situação dela? Ela não vai. Ela marca encontro com todo mundo ao mesmo tempo. Ela marca resolver a vida de todo mundo. Então é um comportamento de ansioso, de gente que já está doente. Porque quando você vive, para agradar o mundo, qual é o mundo? O mundo é quem? O mundo é teus filhos, teus netos, tua mulher, teu marido, tua mãe, teu pai, teus irmãos. Se você vive a tua vida em função de agradar as pessoas, você é um ansioso. Você vai ficar ansioso. Você vai deixar de viver. Porque às vezes você tem um compromisso. Você já fez. Cada um tem a sua vida, tem o seu compromisso. Aí chega a pessoa que não tem vida estabilizada, vida organizada, aí rouba o teu sossego. Te tira da tua direção, te rouba os teus contratos, te rouba a tua direção, porque a vida é desleixada e acha que todo mundo tem a vida desleixada. A minha vida é pautada em agenda, irmão. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou descansar, eu sei o que eu tenho que fazer dentro de minha casa, no ministério. Então eu já sei. Então ninguém vem aqui e fala, vamos ali agora. Não vou. Resolvi e tal. Não vou. Chama outro. Gente que vai no vento é gente estável. Gente que vai no vento, já tem tua vida preparada. Alguém fala, vamos para lá. Eu não, eu preparo a minha vida, é preparada antes. Quem faz um bom presente, segundo diz o Salomão, quem faz um bom presente terá um bom futuro. Então, quando você vê pessoas que não têm um futuro bom, promissor, agradável, é porque não fez nada, não organizou o seu tempo. Olha, uma coisa que é dividida igualmente para todos se chama tempo. Tempo é a moeda mais cara do mundo. A pessoa pensa que é o dólar, que é o euro. É o tempo. O tempo. Então, se você não consegue organizar o teu tempo, teu dia, às vezes dá 10 horas da manhã, 11 horas, eu já fiz coisa pra caramba. A minha esposa, já fizemos muita coisa hoje. Ainda é 10 e pouca. Mas tem gente que 10 e pouca da manhã, sabe o que está fazendo? Está pensando em levantar da cama.
está pensando em levantar da cama. Então, isto gera problemas de saúde, problema de ansiedade, porque fica com a vida atrasada. E quando você atrasa, sabe, a vida é parada. Se você passa de um ponto, cara, dá um problema danado. Você perturba a sua mente. Então Jesus falou, olha, venha a mim, aprenda de mim, você vai achar descanso. Por que há pessoas que não têm descanso? Não tem sossego. Não tem sossego porque não são pessoas que se organizam. Quando as pessoas começarem a parar, aqui eu estou vendo aqui, ó, segundo os médicos, os estudiosos, diz que alguns sintomas, né, são de tontura, de ansiedade, diarreia, pessoa ansiosa, vai fazer uma entrevista no emprego, né? Aí ataca a barriga. Tem gente que não consegue, sabe, ser confrontada. Aí ataca a barriga, fica com a barriga desarranjada. Chama a barriga. Na realidade é diarreia, né? Fica com diarreia. Aí perde o compromisso porque o grau de ansiedade subiu e mexeu com o seu corpo. Aí começa a surgir um desconforto físico. Tudo causado pela ansiedade. Então, a OMS diz que o Brasil é o campeão de ansioso. O Brasil é o campeão, é o número 1 de todos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Diz que o Brasil é o campeão, é o número 1 em gente ansiosa. Não sei se eu estou diante ou essas centenas de pessoas que estão me ouvindo aí pelas rádios fazem parte desse grupo que encabeça o grupo de ansioso, que tem ansiedade. Ele diz que quando a pessoa está com um grau que já está para doença, né? Não é ansiedade de horário, nada disso. Isso não gera doença, não. Mas quando começa a chegar num grau de dar tontura, de dar tremores nas pernas, falta de ar, um dos sintomas fortíssimos para uma pessoa ansiosa, ela pensa que ela está com problema no pulmão. Eu me recordo quando eu tinha falta de ar, chegava à noite, eu estou aqui, está tudo fechado aqui, todas as janelas, estou aqui no meu quarto, tudo fechado, janelas, portas. Eu não conseguia ficar num ambiente fechado. Baixava, fechou tudo, a minha mente começava a entrar em pânico. Eu começava a ficar com falta de ar. Eu olhava, meu quarto era lá embaixo, não era aqui em cima, não existia isso aqui. E eu olhava para o telhado, era telha, agora é laje, né, com rebaixamento, mas era telha. Me dava uma vontade de pegar uma vassoura e quebrar a telha. Várias vezes eu corri para pegar a vassoura para quebrar o telhado. Eu já era um copastor, já era um presbítero da minha antiga denominação. Então isto é um ataque, irmãos. Todos nós somos atacados na mente. Isto não é demônio, isto não é fraqueza, isto não é crente frio, não é... Sabe que eu ficava queria respirar, não conseguia. Eu passei anos, eu já contei isso na congregação, que eu fui no médico, cheguei no médico, o médico passou remédios para me dormir, para me relaxar. Aí eu fui com a receita na mão, assim, numa farmácia, aí coloquei assim no balcão. Aí o cara que estava do meu lado olhou assim e falou: "Ih, tu vai comprar o mesmo remédio que eu usava." Aí mas você tinha o quê? Eu conversando com o cara, eu tinha ansiedade, sabe? Eu não ficava sossegado, ficava com falta de ar, porque um dos sintomas gravíssimos é a falta de ar. Você fica parece que você está morrendo, parece que cortaram, parece que fecharam, sabe,
teus brônquios, né? Os teus pulmões, parece que está fechando, não consegue, a gente respira, meia respiração, 5%, sabe? Não consegue puxar o ar, é por causa da ansiedade. Aí o cara olhou assim, eu olhei, ele falando, aí ele falou que ele ficou bom. Eu já falei isso na congregação. Aí ele falou que ele era um espírita. Nem sei se está vivo ainda, não sei. Digo era porque eu não vejo mais, não sei se está vivo. Ele era espírita. E ele falou para mim assim, eu vou te dar o endereço de um... Aí eu cristão. Vou te dar o endereço do... Falou o nome de um cara lá, não sei, pai Joaquim, pai não sei o que lá. E ele me benzeu, me bafurou lá com erva, não sei o que, e eu fiquei bom. Ele conversou comigo primeiro bastante, pai Joaquim e tal, a entidade, né? Demônio. Conversou, cara, acalmou a cabeça do cara. Aí ele veio querer me convidar para ir lá. Aí eu assumi a minha posição de cristão. Aí eu falei assim para ele assim, caramba, pô, gostei da tua ideia, cara. Aí ele falou, você vai lá? Eu falei assim, não, eu sou de Deus. Eu vou assumir a minha posição diante de Deus. Eu não tenho mais nada. Peguei a receita, botei no bolso e caí fora. Tá aí, até hoje, já se passaram anos. Eu fui no hospital para bater chapa do pulmão. E chegando lá no hospital, tudo por causa da ansiedade, tudo por causa da ansiedade. Chegando lá no hospital, foi no Carlos Chagas aqui em Marechal, aí eu vi gente esfaqueada, vi gente com os ossos, fraturas expostas, gente com a barriga aberta, com facada, gente que chegou de acidente de automóvel, crianças morrendo. Aí eu sentado olhando aquilo, esperando a hora de eu bater a chapa do pulmão, me deu um desespero, eu falei, eu não tenho nada, vou embora daqui. Cai, foi embora, chega, não quero mais isso para minha vida. Assumi, comecei a organizar meus pensamentos, comecei a organizar minha vida, eu escrevi aqui, ó, ficamos ansiosos quando desviamos o nosso olhar de Deus e tudo aquilo que Ele já fez e é capaz de fazer, e as preocupações do mundo e a correr. Tiramos os olhos de Deus e das promessas de Deus, da palavra de Deus, e começamos a olhar para o mundo, para o dia a dia, para os imprevistos. São coisas que podem tirar a nossa paz. Apesar disso, devemos acreditar no poder de Deus e confiar que Ele nos ajudará a ultrapassar qualquer tipo de barreira que estivermos no nosso caminho. Então eu acreditei em Deus. Falei, não, talvez tenha alguém lá do outro lado, sofrendo, que virou já uma doença. Eu senti dores, é um desconforto físico que é causado por excesso de ansiedade. Não é a ansiedade de responsabilidade, eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar cedo. Sabe, eu tenho que dar aquele orçamento, eu tenho que chegar na hora, então eu não posso atrasar, eu tenho uma entrevista, não posso atrasar. Então isso dá um pico de ansiedade, mas não é uma ansiedade maligna que vai destruir o teu corpo, não vai. É de responsabilidade que todos têm que ter. Então tem gente que não tem responsabilidade nenhuma. Então vive a vida às custas do papai, da mamãe, faz conta contando com o trabalho do outro. Então, gente que não tem responsabilidade. Então, por favor, no nome de Jesus, compartilhe. Porque talvez você que esteja me ouvindo aí, ou me vendo, para você não serve, não, está tudo bem comigo, eu não tenho nada disso. Ok, mas segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que o Brasil é o campeão de gente doente de ansiedade. Não é ansiedade de responsabilidade, não, que isso não é contado como doença, mas é uma ansiedade que gera, olha o que gera: gastrite, úlcera, ataque cardíaco, hipertensão, insônia, apetite desordenado, cefaleia, alergia, falta de apetite, mancha na pele, baixa imunidade, aftas na boca, fobias, não consegue, como eu tinha, lugar fechado,
Ficava com falta. Chegou a noite para mim era um terror. Durante o dia era melhor, mas não era sempre. Mas quando eu assumi a minha vida, eu sou de Deus, ele falou, você vai achar descanso. Então eu achei descanso. O que é achar descanso? Tá difícil a vida, claro, mas se você fizer o que você tem que fazer, Deus não vai ficar devendo nada para você. Se eu fizer o que eu tenho que fazer, Deus não vai ficar devendo nada para mim. Se ele falou, se eu tenho que plantar primeiro para depois colher, então eu tenho que plantar primeiro para depois colher. Não existe colher sem plantar. Tem muita gente que quer colher na lavoura do outro, no quintal do outro. Não pode. Não pode. Então compartilhe isto. Tá? Não deixe a ânsia de vômito, suor excessivo. Olha, às vezes você vai falar em público, né? Dá aquela ansiedade. Isso não é doença, não. Ainda não é uma doença. Porque a pessoa não está acostumada a falar em público. Pô, eu era gago. Você imagina um gago falando, um gago se comunicando. Hoje, Deus fez isso aqui. Deus quem fez isso. Deus e a prática. E a minha repetição, a minha coragem de falar, de me expressar, mesmo errado, às vezes com conjugação verbal errada, trocada. Pô, os melhores oradores do Brasil não combinam nada, irmão. São os mais influentes e que influenciam pessoas. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com verbos, com S's, sabe? Isso é um tipo de ansiedade que gera na pessoa. Oh, eu vou comer o S, não vou conjugar. Ah, meu irmão. A pessoa fala ontem, prano. Pô, não deu para entender? Tá errado. Claro que eu não vou dar palma para as palavras erradas. Mas não viva. Você vai aprender, você vai dominar. Tá? Você vai chegar, você vai passar para um outro estágio. É assim que nós estamos fazendo. Então, não permitam. A ansiedade gera um cansaço constante. A pessoa acorda cansada. Ela acorda cansada. Já explodiu, sabe? Ah, minha pressão subiu para 14. Daqui a pouco está para 15. Daqui a pouco está para 16. Está para 17, 18. Tá, vai subindo. A tendência é matar. É dar um pum, um estrondo e pô, estourar tudo. E cai duro lá, todo torto. E nunca mais voltar para o normal. Por quê? Porque deixou a ansiedade subir e a confiança em Deus descer. Então, ficamos ansiosos quando desviamos o nosso olhar de Deus e de tudo aquilo que Ele já fez e é capaz de fazer. Deus já fez e é capaz de fazer. As preocupações do mundo, a correria do dia a dia, os imprevistos, são coisas que podem tirar a nossa paz. Apesar disso, devemos acreditar no poder de Deus e confiar que Ele nos ajudará a ultrapassar qualquer barreira que estiver no nosso caminho. Apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 5,7, ele disse, lançando sobre Deus, sobre Cristo, toda a nossa ansiedade, toda ansiedade, lance sobre Ele. Paulo falou, não ande ansioso, porque andar ansioso já é doença. Ter momentos de ansiedade, de responsabilidade, isto ainda não é tratado como uma doença. Mas viver ansioso, Paulo falou, não andeis. Andar quer dizer, acorda, levanta, deita, o mesmo estágio de ansiedade. Jesus falou, o que vai mudar um côvado? Ele falou lá em Mateus 6:25, vai mudar um côvado, vai mudar a tua vida. Um côvado é 50 centímetros de um braço, a ponta do dedo, o cotovelo aqui, chama-se a medida de um côvado. Vai mudar o que? A minha ansiedade? Vai trazer dinheiro? Vai resolver o problema da minha família? Vai trazer meus filhos para a igreja? Vai fazer com que os meus netos não usem droga? Vai fazer com que os meus netos, sabe, não entrem para o caminho errado, que meus filhos não viram marginal? A minha ansiedade vai
vai fazer com que eu não vou morrer, alguém da minha família não vai morrer. Não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Jesus falou, achareis descanso para a alma. Então, o que Ele quer fazer conosco é nos dar descanso para a nossa alma. Senhor Jesus, a palavra foi lançada, a palavra é a semente, ela não é minha, ela é tua, e eu acredito, meu Deus, eu acredito que essas palavras, essas instruções que foram passadas, que não são minhas, nunca foram e nunca serão minhas. Eu estou dizendo aquilo que médicos, cientistas, estudiosos, pesquisadores disseram a respeito deste mal do século, que é a chamada ansiedade. Meu Deus, dê paz ao coração dessa mulher, dê paz ao coração desse homem, dê paz para essa família, dê um equilíbrio emocional para todos, porque a ansiedade é quando nós nos desequilibramos emocionalmente, quando pessoas nos tiram a paz, quando situações vêm para nos roubar a paz, e às vezes nós ficamos desajustados na mente, e essa ansiedade, que é um transtorno, é um problema que gera um desconforto físico, que é gerado por doenças. Meu Deus, eu oro para que o teu povo se encha das tuas verdades e se liberte totalmente dessa ansiedade, no nome santo de Jesus. E se você recebe essas instruções, digam, eu recebo, em nome do Senhor. Compartilhe, tá? Compartilhe, eu vou me despedir aqui dos irmãos da rádio 94.5. Fiquem todos aí na paz de Cristo. Amanhã terça-feira, dia 30 de novembro, às 7h30 da noite, lá no Ministério Restituição, na rua Roberto da Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Nova SEDAI. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda e de Anchieta. Todas as terças e quintas-feiras, 7h30 da noite, e aos domingos nós estamos ali em 2 horários, 9 da manhã e 18h30. Venha, traga sua família. Venha, você que mora em Mesquita, Nilópolis, Mariópolis, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Caxias, Marechal, Deodoro, Ricardo de Albuquerque, Magalhães Bastos, Realengo, Bangu. Aonde você estiver me ouvindo, vá ao Ministério Restituição amanhã às 7h30 da noite. Eu quero conversar contigo, quero orar com você, orar por você, no nome do Senhor. Fiquem na paz aí, os ouvintes da 94.5 e os ouvintes da 92.1. Fiquem na paz. Agora também vou me despedir dos irmãos que estão também agora no aplicativo, nos aplicativos, né? Os irmãos que estão no nosso aplicativo, vou me despedir de vocês também. Os irmãos que estão também na rádio Conexão Gospel, em 92.9. Então, saúde para vocês, paz para vocês, vida abundante para todos vocês, tá bom? Amanhã, terça-feira, eu espero vocês lá no Ministério Restituição. Fiquem na paz. Vai aí a programação. A programação foi ligada. E deixa eu me despedir aqui dos nossos irmãos que ficam até o fim, né? Amanhã, 7h30 da noite, venha fazer parte da família Restituição. Você quer se tornar um membro do Ministério Restituição? O que faz? Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como você se ama. Você já é um membro da família Restituição, tá bom? Ama a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro passo. O segundo passo é amar o teu próximo como a ti mesmo, tá bom? E venha se juntar, se unir a este ministério que vive a verdade da graça de Deus, tá bom, queridos? Fiquem na paz, família Restituição, compartilhe, família Restituição, compartilhe. Nosso tema de hoje foi lançando sobre ele toda a ansiedade. Fiquem na paz, tchau, 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 tchau.